Seja bem-vindo ao DataClick, sistema de relatórios inteligentes, parte integrante do pacote de serviços BluePax Firewall TM. Já estamos na versão 4.0. Além de novidades exclusivas, o novo sistema BI recebeu um grande upgrade em eficiência. Confira agora. O DataClick é um canal de análise comportamental de acessos da sua rede. Para acessá-lo não é preciso instalar nada. Basta digitar em um navegador de sua preferência o IP do seu Firewall TM e inserir os seus dados de login. Esta é a tela principal, onde visualizamos as principais informações da rede. Primeiro definimos de qual TM extrairemos os dados. Neste exemplo, temos o TM da fábrica matriz em São Paulo e o TM da filial no Rio de Janeiro. Se houvessem outras unidades, estas também estariam aqui. Agora indicamos o período da coleta de dados. As últimas 24 horas do último processamento, os últimos 7 dias ou os últimos 30 dias. O gráfico dos top 10 usuários traz os colaboradores que mais consumiram banda de internet, independente do que foi acessado por eles, pois o foco deste gráfico é identificar rapidamente o comportamento deste usuário. Por exemplo aqui, notamos que o Eduardo Bego foi o colaborador que mais consumiu internet nos últimos 30 dias. Se houver necessidade, podemos baixar esta imagem rapidamente clicando aqui. No segundo gráfico, identificamos as redes sociais que foram mais acessadas pelos usuários. É importante neste caso que a leitura dos dados leve em consideração as atividades naturais da empresa. Por exemplo, se esta empresa não possui canal no YouTube, nem qualquer outra ligação com o mesmo, então não faz sentido que o YouTube seja o responsável por 34% dos acessos. Talvez esteja na hora de criar algumas regras para controlar tal comportamento. O gráfico Top 5 categorias apresenta as categorias que foram mais acessadas. Sabemos que milhares de novos websites são lançados à internet todos os dias. Seria praticamente impossível se o responsável pela classificação destes sites fosse o administrador da rede. Neste caso, quem faz isso é a BluePax, que cataloga e envia aos seus clientes atualizações periódicas. Então, a tarefa para o administrador se torna simplesmente criar regras por categorias e acompanhar estes acessos dentro do DataClick. Vemos que neste exemplo, as redes sociais é a categoria mais acessada. Para baixar essa imagem, basta clicar aqui. Neste gráfico, vemos os domínios responsáveis pelo maior tráfego de dados consumidos na rede, enquanto o gráfico da direita apresenta os 10 sites mais acessados. O último gráfico do dashboard nos indica quais são os 5 usuários externos que mais trafegaram dados via VPN. Ao passar o mouse, visualizamos o fluxo das informações que foram recebidas e enviadas. Voltando ao topo, ainda nós temos o botão Tempo Real. Lembrando que o acesso a este e aos demais dashboards são definidos previamente pelo administrador da rede no cadastramento dos usuários de acesso ao DataClick. Esta tela nos apresenta um panorama do que está sendo acessado na internet neste exato momento, e de forma organizada, por data e hora do acesso, qual é o usuário que acessou, a URL em questão, o status de permissão, ou seja, se este endereço foi permitido ou liberado, as categorias de sites, o endereço IP da estação e o grupo de usuários. Para facilitar o monitoramento, temos 2 filtros. No da esquerda, inserimos o campo que iremos acompanhar. Por exemplo, o usuário Felipe Pereira. Podemos limpar os dados anteriores clicando na borracha. E agora é só aguardar a navegação de Felipe. No filtro da direita, inserimos os campos que iremos ignorar. Por exemplo, o grupo Marketing, o grupo Engenharia. A partir de agora, apenas a navegação dos demais grupos será apresentada. Para acompanhar os acessos nas redes sociais em tempo real, temos abaixo os registros divididos pelas principais redes. Lembrando que as linhas verdes são acessos permitidos e as linhas vermelhas são acessos bloqueados pelo administrador. Neste penúltimo gráfico, vemos os acessos à VPN em tempo real. E por último, temos os acessos realizados via Captive Portal, que também é definido como controle de acessos de visitantes. Esta tela nos traz informações dos visitantes que ingressaram à rede neste exato momento. Na aba UTMs, o administrador pode incluir todos os UTMs que deseja acompanhar. Basta inserir os dados abaixo e cadastrar. A partir de então, o DataClick também irá puxar os logs deste novo UTM cadastrado. É na aba Relatórios que extraímos os dados para impressão. Na coluna azul, temos as opções de filtro, que determinam o objetivo de cada relatório. Quais foram os usuários que mais consumiram banda, quais foram as redes sociais mais acessadas e por quem, quais foram as principais categorias visitadas, os sites mais acessados, quais foram os usuários que mais trafegaram dados via VPN e por quanto tempo, e por último, um panorama detalhado dos acessos em cada rede social. Agora é só escolher o tipo de relatório. Em filtros, definimos o período e formato de exportação, por exemplo, PDF. Clique em processar para iniciar a coleta de dados. Basta então aguardar sua conclusão que o link para download será disponibilizado logo abaixo. Os relatórios em PDF são de fácil compreensão e já estão prontos para imprimir. Ainda no DataClick, temos uma opção mais detalhada de exportação de dados. Na coluna da esquerda, definimos o tipo de relatório, e na coluna da direita, aplicamos os filtros. Por exemplo, vamos puxar todos os registros do dia 10 de maio ao dia 24 de maio, do usuário Felipe Pereira. Não consideraremos o IP neste caso. E as categorias vamos deixar todas. O formato desta vez será em CSV. Processar,
Pronto! Arquivo em CSV é ideal para integração com qualquer tipo de plataforma, pois seus dados são armazenados com formatação crua e apropriadamente organizado. Na aba Ferramentas temos a opção Categorização de URLs. Utilizamos esta função para o seguinte caso. Exemplo: identificamos que o site www.compredachina.com estava classificado erroneamente na categoria Downloads. Basta então indicar no próximo campo a categoria correta e enviar. A Bluepex irá receber a sua sugestão e irá incluir automaticamente o ajuste na próxima atualização periódica. Bem, você acabou de conhecer as funcionalidades desta poderosa ferramenta BI. E para ter um controle ainda maior e na palma da sua mão, o DataClick 4.0 ganhou versão para dispositivos mobile, uma novidade no mercado, já disponível no Google Play e na Apple Store. Lembrando que, além do administrador da rede, qualquer pessoa com permissão de acesso pode baixar e acessar o DataClick em seu próprio smartphone. O login é realizado de forma padrão. Insira o endereço IP do seu UTM e a porta de comunicação. Depois, insira os dados de acesso. As telas que você visualizou anteriormente em seu navegador podem ser vistas aqui. E as funcionalidades também são as mesmas, só que agora com uma pitada a mais de eficiência. DataClick, sistema de relatórios inteligentes, parte integrante do pacote de serviços Bluepex Firewall UTM.